O senhor professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, digníssimo vice-governador do nosso querido estado de Minas Gerais. Bem agraciado nesta fulgurosa manhã histórica, é bom ressaltar, é o primeiro estado a ter o seu Instituto Mineiro, que é o mineiro, é claro, de direito constitucional. Nós temos, a nível nacional, uma instituição que cuida desses estudos. Agora, em termos estaduais, é o primeiro estado, é o nosso querido estado de Minas Gerais, mais uma vez pioneiro nesse país. Convidamos agora o excelentíssimo senhor ministro Carlos Mário da Silva Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e agora nosso presidente do Conselho Superior. Nós temos o prazer de, mais uma vez, convidar o professor Antônio Augusto Júnior Anastasia para que seja portador da homenagem que também se presta ao excelentíssimo governador do estado de Minas Gerais, doutor Aécio Neves da Cunha, que, por motivos imperiosos, aqui não pôde estar presente, mas se acha excelentemente representado. Teremos agora o prazer de ouvir o pronunciamento do excelentíssimo senhor vice-governador do estado de Minas Gerais, professor Antônio Augusto Júnior Anastasia. Bom dia, senhoras e senhores. Permitam-me saudar nosso ilustre anfitrião, caro presidente do Instituto Mineiro de Direito Constitucional, que ora se instala, professor Nelson Flávio Firmino, igualmente o presidente do Conselho Superior do Egrégio Instituto, o excelentíssimo ministro Carlos Mário Veloso, o senhor vice-presidente do Instituto, professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, o senhor secretário do Instituto, doutor Janeri Álvares Coutinho, o senhor tesoureiro do Instituto,
Dr. Márcio Luiz de Oliveira, sempre na função mais delicada, de tesoureiro, como comentávamos, o senhor secretário, segundo secretário do Instituto, o Dr. Rolf Peri Curtibenda, que conduz com muito brilho essa cerimônia, os senhores membros da instituição que ora se instala, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, naturalmente, professor Nelson Firmino, eu queria agradecer a gentileza, em meu nome e em nome do governador Aécio Neves, da outorga dessa comenda, que ainda no caso do senhor governador, lhe será muito emotivo, já que ela leva o nome do senhor seu avô, o presidente Tancredo Neves. Agradeço, portanto, muito bem-orado, a gentileza dessa distinção. E gostaria, nessa oportunidade, ao ter sido convidado por Vossa Excelência e seus pares para aqui me pronunciar, ainda que de maneira célere, na instalação do Instituto, de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, fiquei muito satisfeito com a notícia da instalação de um colegiado dessa natureza, uma instituição dessa natureza em Minas Gerais. Até porque, comentava há pouco com o ministro Carlos Veloso, que temos, na minha área de especialidade, já que sou professor de Direito Administrativo, uma instituição co-irmã do Instituto Mineiro de Direito Constitucional, que é o Instituto Mineiro de Direito Administrativo, o INDA, e que, por coincidência, foi também lançado nesse auditório, em 1987. Então, há 22 anos atrás, praticamente, o INDA era lançado aqui sob o patronato do nosso saudoso e tão querido professor Paulo Neves de Carvalho, e nós instalamos aqui o Instituto, que está robusto, vigoroso, musculoso, realiza anualmente o seu Congresso Mineiro, com bastante pujança, e o Instituto Mineiro de Direito Constitucional, que ora se instala, certamente trilhará o mesmo caminho, e nós teremos aqui no direito público duas instituições que vão dar, de fato, a Minas Gerais, cada vez mais, um destaque muito grande na natureza acadêmica. E se naquela época nós tínhamos o professor Paulo Neves de Carvalho como nosso luminar, como nosso mestre, nossa inspiração, o Instituto Mineiro de Direito Constitucional fez muito bem em buscar a inspiração do nosso ministro Carlos Veloso para a sua presidência do Conselho Superior, que também era função ocupada no INDA pelo professor Paulo Neves, porque dispensa aqui, diante de auditório e plateia tão seleta e especializada, tecer aqui considerações e elogios ao ministro Carlos Veloso. Além de ser um jurista completo, magistrado na expressão plena da expressão, é uma pessoa humana singular. O ministro Carlos Veloso tem qualidades que quem tem a oportunidade, e eu tenho esse privilégio, de conviver com ele já há muitos anos, de sermos todos nós admiradores bastante vigorosos do seu comportamento, da sua inteligência, da sua lanheza no trato e, de fato, uma grande inspiração para nós todos mineiros. Lamentamos tanto que, de fato, o Comando Constitucional impôs ao ministro Carlos Veloso a regra da aposentadoria compulsória. Eu, pessoalmente, já disse isso tantas vezes, acho uma crueldade, porque quando se fez no passado, a realidade era uma, hoje é tão distinta. Então, o nosso Pretório Excelso foi privado de um jurista dessa qualidade, mas que, felizmente, continua prestando seus serviços à nação, e, nesse caso, do Instituto Mineiro de Direito Constitucional, como grande inspirador. Certamente permitirá, nos debates que aqui vão se travar e nos temas aqui discutidos, a possibilidade, nós temos sempre em Minas Gerais, como sempre foi, uma ponta bastante avançada para temas acadêmicos bastante acalorados. E, igualmente, a qualidade da diretoria que ora se compõe é igualmente sinônimo de sucesso e de prestígio para este instituto. Então, de fato, faço votos, não só em nome pessoal, mas do governo do Estado de Minas Gerais, que o Instituto Mineiro de Direito Constitucional se firme rapidamente na nossa constelação de instituições brasileiras que discutem temas de ordem jurídica, porque sabemos todos que direito é sempre discussão, discussão e discussão. E não me furtaria, na instalação do Instituto Mineiro de Direito Constitucional, e sendo um professor de Direito Administrativo, a lembrar a imagem que me parece perfeita, que o professor Paulo Neves, o ministro Carlos Veloso, conhece bem, a imagem perfeita da distinção entre os dois ramos do direito público e, em especial, certamente também dos dois institutos. Até porque estou vendo aqui, calha bem com essa figura. O professor Paulo Neves nos dizia que a imagem perfeita do direito constitucional era a figura ímpar e singular do professor Raul Machado Horta. Elegante, austero, sempre com terno,
Diz que se estivesse no Rio de Janeiro com calor de 40 graus e alguém tivesse com colete, era o professor Raul Machado Horta, o cabelo penteado, aquela elegância naturalmente ímpar, como, aliás, o ministro Carlos Veloso mantém no mesmo padrão. Enquanto o direito administrativo era a figura dele, professor Paulo Neves Carvalho, com o cabelo em desalinho, a gravata torta, suado, correndo de um lado para o outro, sempre com dificuldades, o terno torto. Então, é exatamente aquela vida. Por quê? Porque enquanto o direito constitucional mantém-se nas alturas, na questão quase olímpica dos institutos, o direito administrativo, lamentavelmente, está na faina e na labuta diárias na administração pública, e que muitos aqui certamente sabem, acompanham e conhecem bem o desespero e as dificuldades que nos impõe o cotidiano da administração pública. Mas essa imagem é muito adequada. Só que os anos passaram e o direito constitucional se avolumou de tal modo que aquela imagem tão clássica perdeu um pouco o efeito, e o direito constitucional também hoje tem uma atividade cotidiana tão forte. E, felizmente, e é objeto desse seminário, a discussão do 20º aniversário da nossa Constituição permitiu que o direito constitucional se popularizasse e se tornasse objeto hoje, inclusive, daquelas pessoas que não têm formação jurídica, mas que lembram a Constituição, invocam a Constituição, têm conhecimento de direitos e de deveres que a Constituição alude. Isso é muito positivo, porque, é claro, fortalece e cimenta a nossa democracia. E o direito constitucional, então, se popularizou, se tornou bastante ativo no nosso cotidiano, não só nos meios acadêmicos e jurídicos, mas com a população, de modo geral. Não há um só programa de rádio, com presença da mídia ou televisão, que os temas da Constituição, que do direito constitucional, são discutidos, muitas vezes até sem conhecimento jurídico maior, mas isso não importa. O que importa é que os temas dos institutos estão sendo levados à população e debatidos. E o debate é fundamental, de fato, para o fortalecimento das nossas instituições e, em especial, da nossa democracia, do qual o direito constitucional é o guardião mais importante, com seus princípios e com suas regras. Então, desse modo, sendo Minas Gerais o primeiro estado a instalar o seu Instituto de Direito Constitucional, nós só podemos louvar, cumprimentar, professor Nelson, e desejar, de fato, não só uma vida muito feliz e longa à instituição, mas, mais do que isso, a parceria firme que teremos com o governo do Estado, certamente com as prefeituras, com a sociedade civil, com os órgãos congêneres, para termos permanentemente debates, porque é isso que o nosso povo precisa: informação e conhecimento. Boa sorte, muito obrigado.